Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje vamos falar então sobre o socialismo, né, e como a Igreja enxerga essa ideologia, a ideologia de Karl Marx, o que se foi implantado, né, que a gente conhece nos sistemas totalitários comunistas, e como a Igreja adota, né, a sua posição, como ela considera ao longo desses já passados de 100 anos o que aconteceu já na história e que resoluções ela tomou através dos seus líderes, ou seja, do seu Papa, dos seus bispos, em especial, né, dos papas que lideraram a Igreja nesses mais de 100 anos decorridos até agora. Então vamos ver como o socialismo é condenado, os documentos que mostram isso dentro da Igreja Católica, né, os ensinamentos que nós temos para lidar com esse assunto. Okay? Estamos no tempo de eleição, né, e a gente sabe muito bem que a Igreja tem uma posição sobre isso. E não é a posição, às vezes, de um determinado sacerdote, de um determinado padre, que possa ter uma afinidade incoerente com a sua fé, até por desconhecimento, pela sua forma de criação, mas a Igreja, na sua sabedoria, né, tem muitos homens capazes de identificar a perversidade por trás de toda e qualquer ideia, né, e sobretudo sobre o socialismo, sobre o comunismo, a Igreja já discerniu, já entendeu do que se trata. E nós vamos ver aqui nas próprias palavras dos santos padres, dos santos papas que passaram pela Igreja, né, a gente vai ver quais são as suas deliberações. Antes de mais nada, começar colocando os ditos, né, dois documentos, um do Papa Pio XII, que em 1949 fez questão de esclarecer, ou seja, responder, né, a um questionamento que tinha feito sobre se era possível votar ou se aliar com os socialistas. E ele deixou bem claro que não, né? O Papa João XXIII, em 1963, fez questão de demonstrar que essa explicação, né, a Igreja condena toda e qualquer forma de aliança com o socialismo ou com os comunistas. Okay? Quem mostra bem claramente isso, tem um site, tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo, esclarecendo claramente sobre esse questionamento de como a pessoa entra num estado de excomunhão automática, né? Ou seja, a pessoa se aliando a um partido de cunho socialista, cunho marxista ou comunista, a pessoa está automaticamente se excluindo da Igreja. Ela está dizendo, não, eu estou embasando, né, o comportamento desses partidos, eu prefiro essa ideologia do que a ideologia católica, né, ou as ideias do catolicismo. Mas o Padre Paulo Ricardo faz, né, nesse vídeo aqui uma ponderação extraordinária, né? Antes de mais nada, eu peço que vocês possam assistir. Depois eu vou colocar todas as referências desse vídeo, eu vou colocar no último slide, vou colocar na descrição também embaixo desse vídeo, né, no YouTube. Vou colocar todas as referências do site do Vaticano, dos sites que eu me referenciei para fazer essa breve exposição, né, que de minha não tem nada, né, está tudo já disponível, só para que a gente tenha esse compilado, ok? Então, vai lá, começando por Pio IX, né, ele que escreveu uma encíclica, né, Qui Pluribus, contra as ideias de Karl Marx, e o Manifesto Comunista, em 1848. Veja que já fazem mais de 150 anos, né, que ele escreveu sobre o Manifesto Comunista. Então, ele começa dizendo: nefanda doutrina do comunismo, contrária ao direito natural, que, uma vez admitida, lança por terra os direitos de todos, a propriedade e até mesmo a sociedade humana. Transtorno absoluto de toda a ordem humana. Tampouco desconheceis, veneráveis irmãos, que os
principais autores desta intriga tão abominável não se propõem outra coisa senão impelir os povos, agitados já por toda classe de eventos de perversidade, ao transtorno absoluto de toda a ordem humana das coisas, e entregá-los aos criminosos sistemas do novo socialismo e comunismo. Veja que o que se quer, através disso, é perverter a organização social, criar transtorno, né, na sociedade. Né, isso o Papa Pio IX já alertava há mais de 150 anos, certo? O Papa Leão XIII, encíclica Quod Apostolici Muneris, 1878, um pouquinho depois, 20 anos depois, 30 anos depois, não, 20 anos, né? Praga mortífera que se tem difundido no seio mesmo da sociedade humana, conduzindo-a ao abismo da destruição. As facções dos que, sob diversas e quase bárbaras designações, chamam-se socialistas, comunistas ou nihilistas, espalhados ao redor do mundo e unidos pelos laços estreitíssimos de uma perversa confederação, já não se põem ao abrigo da sombra das reuniões secretas, senão que, marchando aberta e confiadamente à luz do dia, ousam levar a cabo o que há muito tempo vem maquinando, a derrocada de toda a sociedade civil. Preste bem atenção, isso já foi declarado já há 130 anos, 140 anos, 150 anos atrás. Né? Papa Leão XIII demonstrando que o socialismo, no começo, eles se reuniam nas trevas, ocultamente faziam suas reuniões, mas depois de um certo tempo começaram já à luz do dia a propagar as suas ideias aberrantes, né? Para destruir a sociedade civil. Esse é o cunho. Olha só, ainda que os socialistas, abusando do próprio evangelho, a fim de enganarem mais facilmente os espíritos incautos, tenham adotado o costume de o torcerem em proveito de sua opinião, entretanto, a divergência entre as suas doutrinas depravadas e a puríssima doutrina de Cristo é tamanha que maior não podia ser. Pois que pode haver de comum entre a justiça e a iniquidade? O que união entre a luz e as trevas? Veja, um líder da Igreja Católica deixando claro que não existe maior aberração, maior distância do que a doutrina do socialismo e a doutrina cristã. Divergem muito, e é muito pior, porque ela ainda se transfigura, se utiliza, né, de passagens do próprio evangelho para querer embasar as suas ações, né, pervertendo o real sentido do evangelho. Então, percebam como o Espírito Santo age dentro da Igreja Católica, age nos líderes da Igreja Católica, prevenindo contra os erros da humanidade, dos homens. O comunismo, o socialismo, o nihilismo, monstros horrendos que são a vergonha da sociedade e que ameaçam ser-lhe a morte. Leão XIII, em outra encíclica, né? 1881, 3 anos depois. A encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum, considerada uma carta magna pela Igreja Católica, nessa questão do comunismo, do socialismo, vai dizer isso: os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida. Veja o esclarecimento já que se dava lá em 1891. O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas, ou seja, o dos pobres e dos ricos, né, são inimigas, natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado. Isto é uma aberração tal que é necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta. Veja, tamanho esclarecimento que já a igreja tinha, né? Bento XV.
Não é nossa intenção aqui repetir os argumentos que demonstram claramente os erros do socialismo e de doutrinas semelhantes. Nosso predecessor Leão XIII muito sabiamente já o fez em encíclicas verdadeiramente memoráveis. E vós, veneráveis irmãos, tomareis o maior cuidado para que esses graves preceitos não sejam jamais esquecidos, mas sempre que as circunstâncias o exigirem, eles deverão ser expostos com clareza, inculcados nas associações católicas e congressos, em sermões e na imprensa católica. Outra encíclica de Bento XV demonstrando a necessidade de se falar desse assunto e mostrar o tamanho erro que é aderir, ao socialismo, ao comunismo ou qualquer coisa que se pareça com isso. Percebam que Leão XIII, no que é considerado sua carta magna, contra o comunismo, contra o socialismo, demonstrava que busca-se criar divisão entre o rico e o pobre. Hoje em dia a nossa sociedade está muito pior, se divide por cor de pessoas, ao negro, ao branco, ao amarelo. Não é mais só o rico ou o pobre, é o homossexual, é a mulher, não é mais o ser humano, é a mulher que está em desvantagem, direito das mulheres, direito disso, direito daquilo. Então isso é prática totalmente socialista, totalmente comunista, que quer destruir o conceito da sociedade que está estabelecido, principalmente o conceito de moral que está já estabelecido e que foi trazido, principalmente pela Igreja Católica. Papa Pio XI, carta 40º ano. 40º ano, 1931, perceba que 40º ano em referência à Carta Magna, essa Carta Magna Rerum Novarum, não é? Então, 40º ano, exatamente em referência a ela, Papa Pio XI vai dizer: o socialismo concebe a sociedade de modo completamente avesso à verdade cristã. Estão percebendo? De cristão não existe nada. Declaramos o socialismo, quer se considere como doutrina, quer como fato histórico ou como ação, não pode conciliar-se com a doutrina católica. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Citamos novamente a juízo o comunismo e o socialismo e vimos o quanto as suas formas, ainda as mais mitigadas, se desviam dos ditames do Evangelho. Então, são documentos da Igreja, todos eles de papas, dos últimos papas da nossa Igreja. Como ignorar todo esse direcionamento? Pio IX, Divine Redemptoris, 1937. Os fiéis não se deixem enganar. O comunismo é intrinsecamente perverso e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele, da parte de quem quer que deseje salvar a civilização cristã. Não existe conversa. É nefasta essa doutrina, essa ideologia do socialismo. É perversa. O Papa está falando aqui, é perversa. Não podemos admitir em nenhum campo de colaboração com ele. Não existe ligação. Por isso que quando vem, e lá no começo desse vídeo que eu demonstrei, aquele vídeo do Padre Paulo Ricardo, fica claro, o Papa João XXIII demonstrando que, dizendo que não existe, a pessoa não pode se aliar de forma alguma ou colaborar de forma alguma com alguém que faça parte do socialismo, do comunismo, seja partido, seja organização social, seja o que for. Se tiver cunho socialista, tem um cunho perverso. Perceba, é possível, quando você está fazendo aliança com um partido desse, você está aprovando que se matem crianças inocentes, por exemplo. Está aprovando o aborto. Indiretamente você está fazendo isso. Então, por isso, aquele que faz aliança, automaticamente ele se auto-excomunga da igreja.
Ó, Papa Pio XII. Ademais, a proteção do indivíduo e da família frente à corrente que ameaça arrastar a uma socialização total, em cujo fim se tornaria pavorosa realidade a imagem terrificante de Leviatã. A Igreja travará esta luta até o extremo, pois aqui se trata de valores supremos, a dignidade do homem e a salvação da alma. Né? Foi a Rádio Mensagem, 14 de setembro de 1952, né, que o Papa Pio XII fez de Viena. Ele deixa claro aqui que essa doutrina de querer socializar né, todo o planeta, né, todo o ser humano, toda a organização social dos países, como se subdivide a riqueza, tudo mais isso, essa socialização é a imagem de Leviatã. Quem é Leviatã? É um demônio. É um demônio da perversão, né, que o próprio líder da igreja, o Papa Pio XII, está demonstrando isso, né? É aberrante, é fruto demoníaco. Papa João XXIII, encíclica Mater et Magistra, 1961. É o Papa que é referenciado lá pelo Padre Paulo Ricardo, aqueles vídeos lá, né, que deixa bem claro, né, que não se pode ter aliança com o comunismo. Ó. Entre comunismo e cristianismo, o pontífice Pio XI declara novamente que a oposição é radical. Aqui quem está falando é Papa João XXIII falando de Pio XI, né? Então a oposição é radical e acrescenta que não se pode admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado, né? Sequer moderado. Nenhum católico pode aprovar sequer o socialismo moderado. Adiante, Papa Pio XI enfatizou a fundamental oposição entre o comunismo e o cristianismo e deixou claro que nenhum católico pode subscrever nem mesmo o socialismo moderado. A razão está em que o socialismo funda-se em uma doutrina a respeito da sociedade humana, que é ligada ao tempo e não toma em conta nenhum outro objetivo que o bem-estar material, ou seja, é materialista, desde que ele propõe uma forma de organização social que tenha em vista unicamente a produção. Ele coloca uma muito severa restrição à liberdade humana, ao mesmo tempo que viola a verdadeira noção de autoridade social. Né? Tem outros que falaram, outros papas, o Papa João Paulo II falou sobre, o Bento XVI falou sobre, né, os erros do comunismo, né? Mas percebam que durante mais de 150 anos, 170 anos, a igreja vem condenando enfaticamente toda e qualquer organização, todo e qualquer ideal marxista, socialista ou comunista, como queiram. Aqui vou citar mais dois livros que retratam não somente a história, mas também as barbáries que o socialismo, né, ao ser empregado em diferentes partes do mundo, ele trouxe à humanidade. O primeiro livro é o Livro Vermelho da Igreja Católica, né, nessa edição lançada em 1959, do autor Albert Galter. Retrata aqui a tenebrosa perseguição contra a Igreja Católica por parte daqueles que implantaram o socialismo em seus países, em especial a União Soviética, né, os líderes soviéticos, né, a perversidade aplicada é descrita aqui, a perversidade aplicada para destruir, para dizimar por completo a Igreja Católica da face da terra, né, é demonstrada nesse livro. Se quer um outro direcionamento, uma outra referência sobre o comunismo, tem o Livro Negro do Comunismo. Ela não é da Igreja Católica, é um livro externo, mas que mostra a aberração do que é o socialismo, do que é a sua implementação, o que é o comunismo, né, os crimes, o terror, a repressão que aconteceu ao longo da história, tanto na Rússia, quanto na Ásia, quanto na Europa, quanto na América do Sul.
Peguem e leiam pelo menos uma parte desse livro, para vocês verem de uma forma científica as pesquisas que foram feitas, tamanha precisão, né, que não deixam dúvida do que aconteceu. Né, a tamanha barbárie que foi aplicada, os milhões e milhões de pessoas que foram massacradas, que foram dizimadas, né, que foram cruelmente assassinadas por esse ideal, né, que quer impor a sua forma de pensar sobre o mundo e que hoje, ainda hoje, faz muitas vítimas, né? Como exemplo a Venezuela, Cuba, todos esses países. Nós sentimos muito aqui no Brasil também, né, a influência, né, do socialismo. Então as referências são essas, né? Percebam, tem vários sites, né, em especial do Vaticano, todas as encíclicas, os documentos papais que estão disponíveis para serem acessados no site do Vaticano, condenando, né, o socialismo em todas as suas formas, em todos os seus meios, e todo e qualquer vínculo que a gente possa ter com eles. Ok? Então, que Deus possa nos abençoar, em especial agora nesse momento de eleições, né, que a gente possa pôr a mão no pensamento e olhar para o que diz a igreja. Se de fato nós somos católicos, somos cristãos, nós não podemos ignorar, né, o que os nossos líderes nos direcionam e nos mostram claramente aos seus olhos. Não é à toa, né, o próprio Evangelho, a própria Bíblia diz que, né, os demônios se farão aparecer, né, como anjos de luz. Eles se demonstrarão, né, vestirão peles de cordeiro, né, para se passarem por bons. Então, né, se farão falsos pastores, mas Deus não nos deixa sós. Deus nos mostra claramente os seus erros. Basta que nós olhemos atentamente e com sinceridade, sem nenhuma tendência, né, sem nenhum... ainda que eu ou você talvez tenhamos sido enganados, tenhamos tido algum benefício, alguma aliança que nos dá algum benefício, é que ainda é tempo de voltar atrás, porque é obra de Leviatã, de um demônio, né? O comunismo, o socialismo, em qualquer forma de socialização, né, na nossa sociedade, é a imagem de Leviatã, de um demônio, é a imagem dos demônios implantada na Terra. E acredito que nem eu, nem você, nós queremos essa imagem para nós, para nossas famílias, para nossos filhos, para a nossa sociedade. Que Deus possa nos abençoar com a sua paz, com o seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.